Hoje o nosso Vale Conexão dá um mergulho na história. Estamos aqui num casarão, que foi a residência do Barão de Aracati, uma construção que data do século XVIII, e no Museu Jaguaribano, que está completando 51 anos agora em novembro. Aqui nós temos uma vasta história a ser contada, um rico acervo, e nós vamos conversar agora com o diretor de acervo do Museu Jaguaribano, o senhor José Correia Lima. Espero que você goste do nosso programa, se conecte conosco e se conecte com essa história que vale a pena a gente saber. Senhor José Correia, como estamos? Tudo bem? Eu gostaria de começar conhecendo essa sala. Que sala é essa e o que representa? Então é aqui a sala de visitas do casarão. E nesta sala nós mostramos o mobiliário da época e também figuras ilustres do Aracati. No piano mostramos peças do Jacques Klein. O Antônio Vieira Capote criou uma república no Rio de Janeiro, levando os afilhados do Aracati para estudarem no Rio de Janeiro. Do outro lado temos o Eduardo Dias e Adalgisa, um casal importante na medicina no Aracati. O Franco Rabelo, o primeiro governador do Ceará. Sim. E algumas pinturas de aracatienses, como a do Júlio Figueiredo, mostrando retirantes. Que o senhor falou sobre o Capote, ele fundou uma república no Rio de Janeiro. Hoje pouca gente sabe o que é uma república. Entre nós, aliás, pensa que república é uma república federativa. A república que o senhor se refere seria um lugar onde os estudantes... Casa de apoio para os estudantes aracatienses no Rio de Janeiro. Pronto, muita gente usava disso até bem pouco, sim? Isso, exatamente. Como é que ele contribuía com o Aracati? Ele vinha anualmente, visitava os amigos e compadres e fazia suas doações. Inclusive, fica-se sabendo, depois da morte dele, que quando o compadre era pobre e falecia, ele passava a pensionar a comadre, para que ela não ficasse desprotegida. Então era um homem de posses e de grande coração. De grande coração. Mas me diga uma coisa, você estava me comentando que esse casario é um dos dois mais importantes do estado do Ceará. Por que seria isso? É considerado talvez o mais importante do período colonial no Ceará. Só temos um similar em Icó e o Aracati, esse do Aracati, considerado mais rico, porque tem a estampilha dos azulejos portugueses. Né? Esse piano o senhor me apontou como sendo Jacques Klein. Não foi dele, é uma referência à arte dele, que era um grande pianista. Pois não. O piano foi uma doação do Colégio Marista, do Aracati. Certo. O Jacques Klein, ele tinha uma característica de onde quer que ele fosse, ele levava o nome do Aracati, não era isso? Era vaidoso de ser aracatiense, ele fazia questão de citar isso. Então, essa obra aqui nós temos... Do Aracati. Ele é natural de Aracati. Natural de Aracati. Certo. E do lado de cá nós temos... Franco Rabelo. Franco Rabelo foi um dos primeiros governadores da província. Da província, exatamente. Isso é doação do Museu do Ceará para o Museu Aracatiense. E esse imobiliário, a datação dele? O imobiliário pertenceu ao Coronel Alexandrito, foi doado pelo seu filho, Zé Flávio Costa Lima. Coronel Alexandrito, cujo nome da rua é a partir dele, homenagem a ele. A homenagem a ele, Conselheiro Liberato Barroso, que muda para Coronel Alexandrito. Conselheiro? Liberato Barroso. Aracati é conhecido por ser uma cidade de muitos ilustres, um berço de muitos ilustres. Existem mais nomes de rua de Aracatiense em Fortaleza do que qualquer outro. O Barão de Estuda faz uma relação, na época dele, de 116 filhos ilustres do Aracati. Né? Na época dele, imagine como está agora. José Correia, o senhor está há quantos anos trabalhando no Museu Jaguaribano? Só 38 anos. Então a história que passa por aqui tem o seu dedo, tem sua mão na organização, na contação dessa história. Nós tivemos diretores importantes e homens cultos como o Hélio Leal, o irmão Regis Pierre Chanal, foram presidentes da casa. E o pouco que eu sei foi assimilado do convívio com eles. Então eu me sinto assim, comparado a eles, nada. Quando eu chego no museu, eu gosto muito de visitar museus onde a gente vai, mas eu lembro sempre de uma frase do Cazuza que ele fala: eu vejo um museu de grandes novidades. E parece que hoje os museus eles estão mudando um pouco a sua dinâmica, no sentido de atrair um público mais jovem, às vezes com elementos de interatividade, às vezes usando da tecnologia. Qual o grande desafio de um museu na cidade como Aracati, um museu jaguaribano, que é a pérola da cidade? Qual o grande desafio do museu hoje? Nós percebemos que o público jovem se encanta quando está aqui, com os detalhes da casa, os usos da época, e isso é muito interessante. Eu não vejo nenhuma dificuldade
no acolhimento do que se faz aqui no museu pelo público jovem. A casa tem quantos pavimentos? São quantos níveis? São 3 pavimentos com o térreo 4, né? Certo. E estamos divididos. Nós temos um pavimento Temos no térreo o descritivo dos ciclos econômicos. Estamos numa casa do período colonial, nesse andar, da sala de visita até a cozinha. No terceiro piso temos um pouco de arte sacra e no sótão é reservado para oficinas, para reuniões. E no anexo, que antes era só um apoio para a direção, virou também um espaço expositivo, que o acervo foi crescendo e fomos criando espaços de visita. Qual o horário de funcionamento do museu? Enquanto a gente anda pela casa, qual o horário de funcionamento do museu e que espaço é esse aqui? Vou logo perguntar. De 8 às 11h30, das 14 às 17h30. De terça a sexta e no sábado de 7h30 ao meio-dia. Maravilha. E aqui nós temos uma belíssima escrivaninha. A quem pertencia essa escrivaninha? Pertenceu ao Coronel Alexandrito, volta a ser doação do seu filho, Zé Flávio Costa Lima, que foi diretor da FIEC, foi secretário de Cultura. Que equipamento é esse aqui? Uma máquina das primeiras de datilografia, onde você posiciona cada letra em determinado momento. Completamente diferente. Eu pensei que fosse algo ligado ao telégrafo, confesso. E esse material que está aqui bem guardado dentro dessa... Defendido alguns pertences da Francisca Clotilde, inclusive o livro que ela publicou, A Divorciada. Francisca Clotilde hoje dá nome ao teatro. Francisca Clotilde não é de Aracati, ela é de Tauá, mas veio para cá e revolucionou, de certa forma, a sociedade. No Aracati, e ela foi respeitadíssima aqui na cidade, muito querida. E daí a homenagem do teatro, porque ela também escrevia para o teatro, né? Ela fazia exercícios teatrais na cidade com os seus alunos. E então a homenagem muito justa. Mas o senhor falou aqui, eu vi o livro da Francisca Clotilde, A Divorciada, e eu fico imaginando o escândalo, o tabu em cima desse nome. E lembrei do Adolfo Caminha também, que com o seu anormalista, o bom crioulo também, revolucionou a literatura, o naturalismo. Essa obra em específico, a Francisca Clotilde também tinha essa pegada? Uma mulher na frente do seu tempo, né? Inclusive ela aborda esse assunto e ela era muito independente também na forma de viver dela e sabia ficar independente dos relacionamentos. Mas a sociedade é bem tradicional. Era respeitadíssima. Ela era educadora, e foi educadora de grandes personagens do Aracati, então ela se impunha, com certeza, com muita segurança, né? Eu não sei se você tem alguma literatura, André, está filmando. Quem sabe escrever um pouco sobre a Francisca Clotilde, quem sabe fazer um filme sobre a Francisca Clotilde, caia bem a partir da pesquisa aqui no museu. Temos a neta Rosângela Puciano, que você pode depois procurá-la, e ela é uma das manutedoras do acervo do Solar das Clotildes, e ela pode lhe acrescentar muito mais sobre. Maravilha. Vamos caminhar, que tem muita coisa para ver aqui. Bisavó da Rosângela. Eu quero que as pessoas não percam nada do que nós temos aqui de acervo. Essa pinacoteca, essas pinturas que vocês têm também são de expressões... locais. Aqui são detalhes do Hélio Santos, sim, que ele focaliza todas as janelinhas do Aracati, onde ele bota no verso o endereço e a quem pertence a casa. Essa pintura de Hélio Santos, esses dois quadros? São do mestre Hélio. Eu estive entrevistando o Hélio Santos, eu disse, Hélio Santos, eu quero ver uma pintura sua. Ele não tinha pintura dele para me mostrar. Então, essa aqui, né? Maravilha. Inclusive a matriz que chamou a atenção lá em cima, aquela sim, pintura da matriz é dele também. Ah, que maravilha. Esse ambiente, o que seria esse ambiente numa... sala secundária, vizinha à sala de jantar, que se chamava, era indicada como a sala do licor, era para conversação depois da refeição. Eles se acomodavam nesse espaço para tomar o café, o licor. Eu vejo que, diante de alguns móveis, você tem fotografias. Essas fotografias têm alguma relação com o imobiliário? Exatamente. O proprietário dessa peça está no alto. Essa peça, para quem não sabe o que ele está falando, isso aqui é uma radiola, né? Tem gente que não sabe nem o que é um toca-fitas. Imagina uma radiola dessa perspectiva.
Isso aqui é uma espécie de 3 em 1 ou 2 em 1. Isso era rádio e toca disco. discos. Certo. E aquilo lá, para quem não sabe também, hoje as pessoas... A segunda televisão que chegou no Aracati pertenceu também àquele casal. O primeiro telefone foi conquistado pelo prefeito Ruperto Porto. Então nós temos aqui 2 objetos de desejo da sociedade. Uma televisão, naquela época, era alguma coisa que era objeto de curiosidade. As pessoas paravam na janela para ver, chamava-se a vizinhança para assistir em casa. Não era assim que funcionava? Exatamente. Quem não tinha televisão ia para a casa do amigo que tinha para poder se deleitar com a novidade, né? É quase que impossível algumas pessoas pensarem nisso, mas eu tinha uma avó que ela tinha um telefone parecido com esse, viu, Davi? Só que ele tinha onde teclava e ela colocava um cadeado. E tinha um cadeado para as pessoas não ligarem, porque era caro a ligação. E se o vizinho quisesse, pagava para ligar. Você sabia desse tipo de... A modalidade acontecia muito no interior. No Cumbe nós usamos, o primeiro telefone do Cumbe era dessa forma. Então alguém tinha e cobrava para que fosse usado. Um dos primeiros cassinicultores. Então, na época, o Zé Hamilton cria um esquema de telefonia e fica ao cuidado dessa equipe da cassinicultura, e quem da comunidade quisesse usar era dessa forma. Via o tempo da ligação e pagava o custo. Você me falou que muita gente ligada à arquitetura e engenharia vinha aqui para ver essa obra magnífica, né? Que é a questão da sustentação de Carnaúba desses níveis. E eu estou vendo essa escada no estilo helicoidal, que deve ser... É uma das peças importantes do museu, né? Os estudantes de arquitetura, quando chegam aqui, não se interessam pelo acervo, eles se você pelas soluções de construção da casa. Realmente uma peça... Você vê aqui nessa grade, você tem uma visão da porta de chegada da casa, tem um controle do térreo, né? A visibilidade de quem está subindo e tudo. Então, tinha também umas soluções de prudência, de segurança. Ou seja, não tinha câmera, mas aqui você via quem chegava, quem saía, e você podia se resguardar. Perfeitamente. E aqui ficavam as senhoras, então devia ser um lugar bem resguardado. Bem resguardado. Ninguém entrava facilmente, né? Saímos da sala do licor, passamos pela sala de estar, estamos chegando aqui à sala de jantar. E você observa que cada ambiente tinha um detalhe na barra de proteção, que seria uma pintura. Nos outros ambientes nós vimos só retangulares, geométricos. Aqui a gente já vê um horizonte continuado, né? E essas pinturas são originais? Esses datam de quando esses afrescos? Eu acho que do início da construção da casa, porque eles estavam embaixo de várias camadas de tinta. Depois do restauro da casa feita, foram feitas prospecções e descobertas essas pinturas, então tivemos uma nova tarefa, que foi conquistar recursos para refazer essas pinturas. Na realidade, você está no Museu Jaguaribano há 38 anos como voluntário, o museu está fazendo 51 anos agora em novembro, mas nesse casarão está há poucos anos, é de 2000 mais ou menos, que data a vinda para cá? Não, 2000 é a doação que a FIEC faz do casarão ao Instituto. Pois não. Então, a partir do Instituto ser proprietário do casarão, é que conquista o recurso para o restauro da edificação. Pois não. Viu? Então, vocês estão instalados aqui desde... 86 é a fundação, estamos instalados desde 93, por aí, 92, 93. E qual a relação do Instituto? Eu sei, por exemplo, que a Academia Aracatiense de Letras se reúne aqui. Eu já soube de alguns cursos que são dados. Vocês têm uma programação de exposições permanentes anualmente, agora mesmo está tendo uma exposição. Como é que se dá o fluxo? É mais um fluxo local? É mais de turista? Como é que se dá esse fluxo? Ele é variável. Tem os meses que o turista está mais presente. O público aracatiense, estudantil aracatiense, tem uma rotina, e muitas vezes é procurado por escolas de fora. Sim. Mas nós temos uma rotina de escolas locais que estão aqui frequentemente. Frequentemente. Certo. Aqui é a sala... Nós temos 4 eventos permanentes, que é a exposição dos artistas aracatienses, que vai agora para a 37ª edição. Isso, artes plásticas... Artes plásticas, com a finalidade de estimular o novo artista a se engajar. E curioso,
Um artista, o Gerson Ipirajá, que mostrou seu primeiro trabalho aqui no museu, numa dessas exposições, vem agora fazer uma retrospectiva de 25 anos do trabalho dele. Que maravilha, e que maravilha. E os novos talentos, eles acessam fácil? Existe algum edital? Sabem que é em novembro, e no início de novembro estão se inscrevendo, fazendo questão de mostrar seu trabalho, é muito interessante. Então aqui não é um lugar onde você tem arquivados, guardados, elementos históricos. Aqui também é um fomentador da cultura e dessa construção histórica que é dinâmica. E esse acervo de registros, nós temos também em julho a exposição de fotografias do Aracati Antigo. Para que isso não fique só guardado, a cada ano a gente mostra uma face da atividade cultural do Aracati. Deve ter muita coisa do Abílio Monteiro, né? A maior parte é dele. Quase que 80% desse arquivo, a fonte é Abílio Monteiro. Eu sou apaixonado por Abílio Monteiro, quem não conhece, é um fotógrafo de Aracati da primeira metade do século XX, que registrou a partir de temas, né? Registrou por mais de meio século todas as atividades cívicas, e era o único. Culturais, famílias sociais. Até a crônica policial eu sei que ele registrou. Os funerais. Maravilha. Vamos andando. Nós passamos da sala de jantar e parece-me que aqui são os... A parte secundária da casa que mostra, homenageia diferentes personalidades. Inclusive, na próxima sala, nós mostramos 2 médicos influentes no Aracati. Mas, originalmente, isso aqui me parece que seriam os chambres, seriam os quartos da casa? Seria isso? Quartos de apoio, porque a gente vê lá na frente os quartos. Certo, né? Pois não. Sim. Então, aqui nós homenageamos Eduardo Dias e Dr. Francisco Porto, dois personagens importantes na história do Aracati. Ele, além de excelente médico, ele foi esportista, ele quem cria a Liga Esportiva do Aracati, era excelente redator, intelectual, poeta, e ele questiona a chegada da maçonaria, ele é muito religioso, tem vários documentos ele questionando a maçonaria. E como naquela época não existia a Faculdade Vale do Jaguaribe ainda, ele foi se formar na Faculdade da Bahia. Ana, trazendo 10 filhos, ela falece, ele casa com Aracatiense e tem mais 9 filhos. Pô, bem fértil, hein, esse rapaz? 19 filhos, 19 herdeiros. E formou na Faculdade de Medicina da Bahia. Em breve nós teremos na FBJ a nossa Faculdade de Medicina também. Tá certo? Maravilha, maravilha. Esse doutor Francisco Porto é da família Porto. O quadro de formatura dele, e aqui a memória de todos os instrumentos que ele usou. Que maravilha! Você pode abrir mais uma gaveta dessa? Olha só, olha só. Gente, é muita riqueza. E isso aqui é uma faculdade de farmácia com PH e odontologia do Ceará. Olha, gente, na faculdade a gente tem muitas placas de formatura, mas olha como era aquela época, 1920. Maravilha, maravilha. Vale a pena estar aqui. Muito obrigado. Armário de roupa do Coronel Alexandrito, o berço do Jacques Klein. Berço do Jacques Klein. Esse aqui é um tocador, como chama. E sempre tinha um espaço de oratório aqui, né? Esse quarto não tem especificamente, né? Bengalas do Coronel e de outras personalidades. Imagina, essa bengala era autoridade, não? Aqui nós estamos programando a sala Nice Firmeza. Então, por doação do Gilmar de Carvalho, Ismael por Deus, eles estão doando parte do acervo pessoal deles, que são obras da Nice Firmeza, e aqui nós vamos homenagear essa grande aracatiense fazendo uma salinha de exposição dos trabalhos dela. Ela é grande bordadeira, já temos um tiá ali. Esse trabalho de bordado é dela? Não, não é dela, eu digo, mas pode, não sei se vai ser aceito na sala dela. Nós estamos nos aconselhando com o Gilmar e a direção é dele para a criação desse ambiente. A Nice Firmeza era casada com Strigas, né? O Firmeza. E eles tinham um mini museu, Firmeza em Mundumbi.
Exatamente, que continua, que agora está sediando parte do Salão de Abril. Maravilha. E o Strigas, além de ser pintor, era um escritor também, e os dois fizeram parte da ASBAR. Escape, em 1950. Os dois participaram disso. E é um grande nome. E, para minha surpresa, Anice é aracatiense. Aracatiense? Eu não sabia. Ela morre com 92 e ele com 95. Um ano depois dela, ele falece. Exatamente. E tinha uma coisa interessante que eles recebiam a gente no museu com arte, com conversa, com café e com os doces, umas iguarias que ela adorava cozinhar. Era fina. Era, e ela fazia uma carne de caju que parecia camarão. Então, uma homenagem justa a Anice, uma querida amiga. Tem uma coisa curiosa aqui que pouca gente sabe, que a geladeira no passado ela não era elétrica, era uma geladeira a gás. E tem uma coisa curiosa aqui, André. Sabe qual é o nome desse equipamento aqui, André? Isso aqui é famoso, conhecido como bateria. A bateria da cozinha. Então eu colocava todas as panelas. São raros hoje, né? Sim, sem dúvida. Maravilha. Muito, muito bom. E aqui uma bela vista da cidade a partir do casario, do pátio. Tá. E aqui é bom mostrar esse pátio. Nós estamos com o pátio, nesse exato momento, recebendo a visita de vários estudantes, conhecendo um pouco da história, da nossa história do Ceará e de Aracati, contada a partir do Museu Jaguaribano. Corrêa, qual é qual a menina dos olhos do museu? Você conversava comigo sobre isso. Todo museu tem aquela menina, vai para o Louvre, todo mundo quer ver a Mona Lisa, né? Você vai para o Museu d'Orsay, quer ver os relógios. Eu acho que você poder mostrar o Clarim da Liberdade, o primeiro jornal do interior do estado do Ceará, em 1831, é uma coisa muito representativa. Os ciclos econômicos, todas as peças do ciclo econômico são muito importantes, né? Mas o canhão, aqui, essa boca de fogo, encanta as crianças, essa âncora encanta as crianças. Sim. Viu? Porque são memórias do início do Aracati. Ali, uma das bocas de fogo que defendia a entrada do rio. E por essa âncora você imagina a dimensão dos navios que circulavam neste rio, que hoje é assoreado, né? Sim. Sem dúvida. Corrêa, existem nos museus o que pode ser exposto e o que tem guardado. Nós sabemos que vocês têm um grande acervo sacro, esperando o momento de ser colocado à disposição, mas esperando as condições adequadas, talvez um mecenas, talvez o poder público. O que falta para esse acervo ser compartilhado, socializado de maneira mais ampla com toda a sociedade, catalogada? Na realidade, ele é compartilhado com os visitantes, não é? Sim. A gente não se propõe a divulgar por conta dos possíveis riscos que isso traria, não é? Mas ele é compartilhado, quem visita o museu pode ver. Maravilha, então só registrando que tem muito mais coisa para ver do que vocês vão ver aqui. Tem uma reserva técnica também com várias peças aguardando restauro, tem muita coisa que você ainda vai ver. Vamos ver. Você é o responsável por todo esse acervo no sentido de catalogação? Você é o diretor de acervo? Não, aí na realidade nós temos uma diretoria com 16 pessoas, digamos que 5 são mais atuantes, e como eu tenho a satisfação de vir todos os dias, às vezes nem faço o trabalho que seria destinado para mim por conta de outras atividades. Quando falta o guia, eu faço o guia. Às vezes, se precisar da limpeza do cupim, eu vou fazer. Eu quero é que funcione. Acho que essa casa aqui é mais sua do que a sua própria casa, não? Não, da minha casa eu gosto muito. Não, você passa muito tempo aqui. Eu gosto daqui como um espaço onde eu exerço minha cidadania, onde eu aprendo, onde eu ensino e compartilho. E aprende ensinando. Muito. Muito. Corrêa, eu queria te agradecer e gostaria que você nos apresentasse a diretora, a presidente do museu, para que a gente pudesse continuar a conversa em um outro ambiente, já dizendo que eu tenho certeza que, a partir desse programa, muita gente vai querer conhecer mais e melhor o museu. Então, aqui nós temos uma adaptação de nível que o Corrêa, antes de me passar para a diretora, vai nos explicar. E aqui me remonta a uma sala de aula. É isso mesmo, Corrêa? Interessante a gente ver
a comunicação, porque essa casa, o anexo foi adquirido, depois seria só para o administrativo, mas ele se tornou um espaço curioso de visitação. Então, nessa salinha de aula, cada espaço a gente procura homenagear um dos grandes que atuaram no museu. Aqui foi o irmão Regis Pierre Chanal, que foi presidente durante 3 mandatos, foi um marista francês que ensinou mais de meio século no Colégio Marista, e teve uma atuação linda no museu. Certo. Então, nesse espaço que virou uma salinha de aula, faz a galeria dos professores aracatienses, conta a história do Colégio Marista através dessa fundação em 49, mostrando os personagens que se reuniram para criar o Colégio Marista, e tem pequenos objetos que pertenceram ao irmão Regis. O que é isso aqui? Isso aqui seria... De diferentes dimensões de lápis. Eu acho bom ver essas coisas aqui, um apagador, né? Todo mundo sabe o que é. Mas tem uma coisa aqui que é bem curiosa, a nova geração hoje, a geração high-tech da economia 4.0, não faz ideia do que seja isso aqui. Você pode explicar? Isso aqui é uma máquina de Xerox antiga. O professor elaborava a prova e reproduzia nele, né, na manivelazinha. Eu posso pegar aqui? Pode. Na realidade, isso aqui era onde você colocava um stencil, certo? Você datilografava o texto tudo aqui, e com álcool, era azulado, acredita, rodava-se e o papel ia passando e ia fazendo as cópias. Então, aqui está, para quem não conhece a origem da Xerox, pode vir aqui para experimentar esse momento. Estamos chegando no outro ambiente aqui, esse ambiente aqui mais voltado para as comunicações, é isso mesmo? Isso aqui a gente juntou tudo que tínhamos no acervo ligado à comunicação. Aí a memória da Rádio Rio Jaguaribe, que depois vira Rádio Cultura de Aracati, através do Ernesto Gugel Valente, que é quem traz a ponte Juscelino Kubitschek, na época do Juscelino. E temos peças raras. Isso é um telégrafo? Isso é um projetor? O Morse tem 119 anos, foi muito usado nas guerras, né? Esse tem 119 anos, a datação dele. Isso é um rádio antigo, óbvio. Isso aqui é um projetor? O Colégio Marista, alguns instrumentos de microfone, de rádio amador, diferentes câmeras fotográficas. E até o lambi-lambi, né? Esse lambi-lambi merece que alguém mostre, né? Ficava lá atrás, cobria-se, né? Mas esse lambi-lambi é um lambi-lambi bem requintado. Eu conheci uns lambi-lambis de feira que eram bem mais simples, tá? Outro televisor e lá um toca-fitas. São várias câmeras, o lambi-lambi. E aqui nós temos a sala do... O Abelardo Costa Lima, com a memória do birô que ele usou, a estante que ele usou, alguns livros que publicou, algumas condecorações, os carimbos dele, e uma memória fotográfica onde mostra ele com Jânio Quadros, ele com Juscelino, ele com Pascoal Barroso, com Juarez Távora. Veja aqui, olha, nós falávamos deles dois. Nice Strigas. Acabamos de mostrar, se puder gravar aqui. Mas me fale um pouco, enquanto ele grava do Strigas, lá o Aldir Fax Rios também, qual a importância do Abelardo Costa Lima para o desenvolvimento de Aracati? Ele foi um excelente prefeito durante 2 mandatos, depois ele se elege deputado estadual, e ele escreve Terra Aracatiense, onde ele levanta toda a memória da cidade, em área geográfica, em produções. Então, ele tem, como historiador, uma importância muito grande. Maravilha, maravilha. E aqui, um afilhado dele, visitando o museu, tinha esse acervo todo guardado no apartamento de uma filha, que é o Zé Armando Costa, foi delegado da Polícia Federal, muito reconhecido fora do Brasil, e o maior escritor aracatiense. Ele está com 37 livros. Que maravilha, rapaz. Primeiro, muito sobre a linha de direito, jurisdição. Direito, depois ele entra no romance, a poesia, no comentário, na sátira, olha, tudo é referente a ele, toda essa... Maravilha. E com certeza ele está representado também na Biblioteca Municipal e em outros espaços de Aracati. O pai foi vereador, o relógio que o pai, que pertencia ao pai, então além do acervo dele, ele doou peças do seu pai, né? José Armando da Costa. Maravilha. Então, eu gostaria que você me fizesse a gentileza de apresentar a presidente do museu. Qual é o nome dela completo? Maria Tereza Calixto Pinheiro. Ela está há quanto tempo à frente do museu? Ela está há 3 mandatos,
Os mandatos têm a duração? 3 anos. Ela está há 9 anos. Ela foi presidente a partir do restauro da casa. Ah, que maravilha. E ela, eu digo que ela é a dama de ferro, porque ela, além de fazer todas as tarefas, não medir esforço, ela está na frente, segura mesmo. Ah, maravilha. Então vamos conhecer a Dama de Ferro. Ele estava me falando que a senhora é considerada Dama de Ferro. Faz jus esse nome? Não. E contando todo esse tesouro aqui? Não. Não, é carinhoso mesmo. Não, ele diz... É que a gente tem que ser forte, né? Mas eu acho que a Dama de Ferro que ele se refere é a questão da pulsão do coração, que é muito grande. Na verdade, aqui precisa disso, né? A gente luta com muita dificuldade ou a gente enfrenta a coisa, cai. Qual a grande motivação de acordar e vir para o Museu Jaguaribano, dona Tereza? Rapaz, cada dia é uma luta diferente, né? A gente às vezes já sabe o que vai acontecer e às vezes a gente tem momentos desagradáveis. Ontem eu tremi na base, porque desde o ano passado a gente está sofrendo com problemas de cupim na casa. A casa é puro madeira e papel. E ontem a gente descobriu mais focos, né? E a gente ficou muito aperreado porque era na biblioteca. Então, eu estou agora com a ajuda de um Francisco Bonfim, que é um restaurador. Estava cuidando de um missal romano, teve de suspender tudo. E junto com o Osmar, que está nos assessorando aqui, está fazendo estágio, tiveram de tirar todo o material de 2 estantes grandes, tiveram de tirar toda a parte de trás das estantes, que estava tudo detonado. E um dano silencioso. Quando você vê, já foi. As estantes são muito altas e elas ficam emparedadas assim, e a gente quase não via, né? E ele observou que estava descendo uma fita. Quando a gente viu, já tinha pego 3 estantes. Mas a senhora está há 9 anos à frente do museu. Sim. Desce na marra, não, com muita paixão. E eu volto à pergunta. Existem as dificuldades, mas o que enche o seu coração de prazer, de alegria? A cidadania, né? A gente foi orientada por irmão Regis e principalmente por doutor Hélio Indelburg. Foi quem fez a cabeça da gente, vamos dizer assim. Fez o coração. Também, mas ele nos levou, porque eu sou já há mais de 30 anos, eu sou sócia do Museu Jaguaribano. E em 99 ele me faz entrar na diretoria. Logo em seguida precisei ser vice do Zé Correia. E depois de Zé Correia me elegeram como presidente, estou até hoje. Né? E a senhora fala dessas dificuldades e eu pergunto, quem ajuda, quem acolhe, quem colabora? Quais são os caminhos de fomento? Eu acho que a sua cara já me disse que não é tão fácil assim, mas como as pessoas podem participar de maneira mais efetiva na administração ou colaborando com o museu? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui posso dizer que eu conto com Zé Correia. Zé Correia é meu braço direito, às vezes meu braço esquerdo, perna, sei lá. Ele é quem me dá muita força, né? Porque ele tem um conhecimento maior que o meu, porque ele acompanhou muito o doutor Hélio toda a época. E é uma pessoa também que tem na cabeça dele que isso aqui é um trabalho de cidadania, um trabalho de amor, sim, mas a gente quer colaborar com a cidade mesmo. E ele, o mais presente, o Hélio nos visita bastante, Hélio Santos, que também é diretor da casa, Socorro Matos, que é a secretária, Dione Fiuza, né? E a gente perdeu agora 2 pessoas que eram muito presentes, que foi minha irmã, Mazé Pinheiro, que faleceu. E a irmã do Correia, Miriam, que também nos dava um apoio forte. Nas dificuldades maiores, ela nos ajudava. E aqui é assim, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, a gente não tem condição. Ou eu empresto do meu bolso ou a coisa não anda. Porque a coisa para o movimento. Porque não vem visitação quase, as escolas não estão funcionando, tudo só começa depois do carnaval. E as pessoas não se sensibilizam com isso. A gente está dizendo... Nós temos sócios, pouquíssimos sócios. O sócio paga R$40 ano, o sócio efetivo. E esses R$40 ele pode pagar em qualquer época do ano. Não tem uma regularidade, né? Não, e ainda mais a gente cobrando. Acho que a gente tem que fazer uma campanha para o Museu Jaguaribano. Mas enquanto a gente fala, eu gostaria que a senhora mostrasse outros ambientes para a gente. O Correia mostrou os ambientes para a gente. E eu gostaria, se a senhora pode sair e deixar aqui um pouco.
Posso? Pode sim? Nós andamos o segundo nível, já passamos aqui, eu gostaria de ver o andar térreo. Nós temos lá os ciclos, né? Os ciclos econômicos. Sim, os ciclos econômicos a gente pode falar bem deles. Visitação, normalmente por aqui. Porque aqui a gente fala da entrada de Pero Coelho, em 1603, quando ele entra para chegar na Ibiapaba, para ver o comércio que estava havendo entre índios e franceses. Então, aí, em seguida, a gente fala da segunda expedição, que foi de Padre Francisco Pinto e Luiz Filgueiras. É uma expedição religiosa. Isso século XVII. Isso em 1603, a Pero Coelho, em 1608, mais ou menos, a do Francisco Pinto. Então, ele passa e celebra a primeira missa no Fortim, né? Num pequeno porto, o Fortim de São Lourenço. E aí, o início de Aracati, isso é por volta, de acordo com os autores, uns dizem que é 25, 27 ou 34. Então, aí sim, vem criadores de gado para cá, vindos da Paraíba e Rio Grande do Norte, passam a criar gado aqui. Aí começa a colonização a partir do ciclo do gado. Sim, aí eles começam a ver que se eles fossem andar muito com o gado perdia no peso. Então, eles começam a matar esse boi aqui, salgar as carnes. Né? Charqueada começa aqui? Não é bem essa palavra. Não começa aqui, né? No caso, era a carne do Ceará. Charqueada, essa palavra vem mais do Rio Grande do Sul. Depois que sai daqui o Francisco Pinto, ele vai, por volta de 1777, mais ou menos, ele vai para Pelotas e lá começa a fazer a carne. E lá dá o nome de charqueada. O nome de charque, mas aqui era carne seca, carne de sal, carne de sol, né? E ali a gente mostra normalmente para os visitantes o que é que acontecia. A gente chegava a matar de 25 a 25 mil bois por ano, né? 25 mil bois ano. 25 mil bois ano. Então, se vendia as peles também, além da carne. A carne era salgada, depois ia para aquelas cercas lá, onde ela secava no sol e no curtumes. vento. Sim, não curtume é para o couro, né? Sim. Não, é carne, certo? Aí essa carne era seca e era depois exportada pelo porto daqui para o porto de Recife. Recife mandava para Salvador, Rio. Depois a gente passou para Portugal e África. Então a gente exportava para o mundo civilizado de então. Começamos então com a carne e com a cera de carnaúba. No caso, não cera, a carnaúba, porque a carnaúba foi utilizada. Esse sobrado aqui, por exemplo, que eles são dos anos 700, já tem construção com carnaúba, né? Sim. Depois é que vem o processo de cera. E aqui seria essa prensa? Esse aqui é uma prensa de cera de carnaúba. A carnaúba leva umas pancadas, né? Solta a cera. Essa cera vai para o fogo, derrete, vem para cá e termina isso aqui, né? Pois não. Essa aqui é a cera das palhas antigas e aqui é a cera das palhas novas, as palhas mais em cima da carnaúbeira. Né? Eu vi no museu, tem uma exposição sobre a carnaúba lá em Fortaleza, acho que é no Museu da Indústria, sim, e mostrando que a Johnson, na década de 30, vinha para cá e... Temos aquela exposição também, inclusive nos prometeram nos dar algumas coisas dali quando aquela exposição acabar. Então, onde passa... A gente visita e já vai tentando ver se a gente consegue alguma coisa para melhorar o nosso museu, né? Que maravilha. Ele é pobrinho, mas a gente corre atrás. Pobre não tem nada esse museu. Agora mesmo a gente está muito feliz porque a gente ganhou um acervo maravilhoso do Onélio Porto. Onélio Porto, filho daqui, é formado em agronomia e dá o nome ao Colégio Municipal aqui de Aracati. E eu, em contato com a filha, que é minha parenta ainda, ele era primo da minha mãe, eu soube do acervo. A gente já ouvia falar que ele tinha um acervo de índios e outras peças. E nesse contato ela nos prometeu. E foi assim um deslumbre para mim. Porque eu peguei até gripe, porque uma virose danada, porque no dia que as caixas chegaram, eu comecei a ver tudo e era muita coisa de índio, umas 60, 70 peças indígenas, né? Só flecha tinha, eu acho, umas 12. Uns 6 a 7 arcos e indumentária e cestaria.
A gente recebeu 40 e poucas pedras do Brasil, que é Maria, para a gente foi... A gente ganhou, por exemplo, peças da Segunda Guerra Mundial, 2 chapéus de ferro, cantil, 2 cantis, uma marmita da Segunda Guerra, e armas. A gente ainda não mexeu nessas peças, porque tem algumas peças que a gente só pode expor quando a gente tiver expositores. E aí a gente tem que conseguir dinheiro para mandar fazer com vidro, com chave, porque senão... Porque a gente recebeu pelo menos as 3 armas, punhais. Tem um punhal que pertenceu a um dos componentes do grupo de Lampião. Meu Deus, é muita coisa. E eu comecei a entrevista com a dona Tereza perguntando o que movia, qual a motivação, o que fazia, o que entusiasmava. Acabei de ver seu entusiasmo agora. A gente gosta do que faz mesmo. Sinceramente, eu já queria passar, porque muito tempo assim, eu acho que o sangue novo modifica coisas. Acho que é bom a soma. A gente podia ficar como orientadores, porque realmente hoje eu tenho um conhecimento maior do Museu Jaguaribano, como o Correia tem, mas a gente precisa passar isso para as pessoas mais novas. Me mostre mais. Passamos o ciclo do gado, falamos da cana-de-açúcar, a carnaúba, aqui. Oficinas que funcionavam... Artesania, né? Na verdade, o térreo desses prédios ninguém morava. O térreo era era para casas comerciais, era para escritórios, para guardar safra. As famílias moravam a partir do 2º piso, né? Agora, depois que a gente parou de ter cheia, que as pessoas começaram a descer. Aqui nós temos... As carroças, elas vinham de Limoeiro do Norte, trazendo algodão. A gente tinha uma fábrica de tecido aqui, e antes disso a gente tinha o Coronel Pompeu e o Coronel Alexandrino, eles fundaram aqui uma firma, Costa Lima e Irmãos, e depois Costa Lima e Mirtil, quando entrou o seu Mirtil, Meyer, né? Então, uma exportadora de artigos da carnaúba e outro do algodão. Eles exportavam para Liverpool, Amsterdã e outros lugares. Que era um porto de saída, mas também de entrada também, de tudo que vinha dos outros continentes. Eles levavam mercadorias e traziam outras. Eles traziam tecidos, ferragens, né? Muitos pianos vieram, instrumentos musicais, louças. Eu sei que até para Icó ia material a partir daqui. Sim, não só material, como a própria cachaça, que a gente vai falar já. Então vamos falar de mais coisa aqui. Aqui nós passamos pelas oficinas, uma máquina de... Os aranças eram as oficinas É da família da Tereza Zaranza, da família da Tereza. da família Varanza. Pois Aqui a gente tem, falando da cana, a gente tinha mais de 600 sítios plantando cana aqui em Aracati. Mais de 600? 671 sítios, 71 engenhos de ferro e 11 de madeira, e 63 alambiques, né? Aracati era um lugar bem rural. As pessoas tinham casa na cidade, mas trabalhavam no campo mesmo. O que aconteceu com a cana-de-açúcar que aqui existia? Olha, eu acho que o que aconteceu com tudo, o ciclo econômico vem e vai embora, né? Então as coisas vão mudando. Quando a gente pensa, vamos dizer, no ciclo do sal, hoje em dia, em lugar do sal, o que é que a gente tem? Criação de camarão, viveiros de camarões, né? As salinas viraram. Salinas é assim. E o ciclo normalmente são assim, né? Eles vêm e vêm outros. Esse museu é vivo, é dinâmico, não é uma coisa estagnante. A gente tem um tear, ele foi comprado em 1894 pela família Leite Barbosa, pelos irmãos Leite Barbosa, justamente para a construção. Eles construíram o contonifício Leite Barbosa, ou Fábrica Santa Teresa, né? Que é aquela lá. E essa fábrica teve mais de 80 anos de vida. Infelizmente a gente perdeu, eles perderam competitividade, teve o problema de bicudo, né? E terminou fechando. Mas a gente chegou a fazer mais de 10 mil metros de tecido dia. É um absurdo. Também muito fio que era vendido, né? Eles começaram com tecidos crus e depois teve também estamparias, né? Que maravilha, que maravilha. Fala da firma Costa Lima, que é mais antiga ainda, de 1875, com os 2 irmãos, Coronel Pompeu e Coronel Alexandrino. Com a morte de Alexandrino em 9 é que vem o Alexanzito. Alexanzito, na verdade, é apelido, porque o nome dele era Alexandre, mas pegou o nome Alexanzito, né? Aí é que ele chama o Meia em 1915, ele chama o Meia para ser sócio e muda a razão social da firma, né? Essa firma durou mais de 100 anos. Que maravilha.
Dona Tereza, tem um ambiente que eu estive aqui no lançamento de livro que eu achei super aconchegante. Existe um pátio aqui no museu também. Eu gostaria que a senhora mostrasse para a gente o pátio. A gente fica falando para todo mundo que a gente não é dona aqui de nada. Nós somos guardiãos da confiança das pessoas, né? Então tem pessoas aqui que chegam e dizem assim, ai, para você eu entrego. Porque sabe que a gente tem aquele cuidado, que a gente vai cuidar da peça, que a gente vai defender a coisa. Então a gente é guardião mesmo das peças que as pessoas nos confiam, né? Então isso para mim é a coisa mais importante, né? Eu gostaria muito de passar isso para as pessoas, porque tem gente que diz assim, eu não acredito, nem relógio trabalha de graça, né? Aí eu digo, pois é, eu trabalho e ainda faço ajudar mais ainda, né? Porque é desse jeito que a coisa aqui é pesada. Porque a gente teve por algum momento, doutor Hélio, ele tinha uma verdadeira rejeição com a coisa política. Ele não queria que o museu se envolvesse com nada político. Mas o museu cresceu. Antes ele era só esse lado de cá e era um museu bem mais simples. Depois, na época do Lúcio Alcântara, a gente conseguiu essa casa para anexo. E você sabe, casa antiga é todo tempo acontecendo uma coisa. A gente agora mesmo está com elevador parado. A gente está com 3 banheiros parados. Né? Porque a gente, quando recebe um dinheirinho, a gente tem que priorizar para fazer alguma coisa. Ou então a coisa não anda. A gente está no pátio que eu falei que eu adoro esse pátio. É ventilado e temos aqui uma âncora que mostra o tamanho das navegações que nós tínhamos aqui. Essa âncora veio do Porto do Fortim, era a âncora cativa que segurava os navios, né? É como o canhão também veio da praia de Maceió. O Fortim só tem 27 anos que se separou assim de Aracati. Então, essas peças vieram logo em seguida, né, em 68, 69, mais ou menos. Esse espaço é muito utilizado também para lançamentos de livros. Agora mesmo no dia 25, 23, acho que 23 ou 25, nós vamos ter aqui o aniversário de 100 anos do tio Bruno. Tio Bruno tocou na banda aqui em Aracati por muito tempo e a festinha vai ser aqui. Logo em seguida, no dia 25, a gente vai ter Ipirajá. O Gerson Ipirajá vem fazer 25 anos de pintor, de trabalhos artísticos que ele vem fazendo. Logo em seguida, acho que junho, lá para o dia 20 de junho, a gente vai abrigar uma exposição aqui do Instituto São José. Então, assim, quem nos procura, acha. Vocês estão tendo uma exposição agora de indígenas, negros. Essa é do próprio museu, a curadoria é nossa, minha e do Correia, e a gente faz com o que a gente tem. A gente participa da 17ª Semana de Museus, Nacional de Museus, e eles dão um tema e a gente tenta desenvolver dentro das nossas capacidades. E eles sugeriram falar do negro e do índio e a gente aceitou de imediato e a gente só colocou o colonizador. Porque, na verdade, o Pero Coelho, quando entra em Aracati, Pero Coelho era português, então ele já chega e encontra índio. E depois vieram já descendentes de europeus que já estavam morando no Brasil. E depois vem o negro, né? O escravo, ou negro liberto mesmo, porque se a gente pensar, existe uma maneira interessante das pessoas falarem sobre o negro. Quando a gente fala em escravidão, só pensa no negro, o negro que foi escravo. Se a gente pensar na história do mundo, não é assim, né? Brancos também foram escravizados. Se a gente pensar em Roma, em Grécia, né? Os bárbaros. No mundo todo a gente sabe que não era só branco, ou não era só negro. Então, vem os negros para cá, mas a primeira atividade econômica de Aracati foi pastoril. Uma atividade livre, não havia necessariamente aquele negro. Tem gente que chega aqui, onde é que moravam os escravos? Eu não conheço história de escravo nessas casas. Eu só conheço um sobrado aqui que tinha uma senzala. Mas tinha Pelourinho, né, Aracati? Sim, teve um ali em frente à Câmara, descendo para o lado da Capela da Medalha Milagrosa. Tem até uma história de alguém que faleceu, que morreu
enforcado, essas coisas todas, né? Essas tristezas. Mas aqui, como eu estou falando, o Ceará já não é tão escravagista como a gente pensa. É tanto que foi o primeiro a libertar, exatamente, não tinha essa dependência econômica. Se você pensar, nós aracatienses, a gente se orgulha muito da quantidade de aracatienses que lutaram a favor da libertação. O Paulanei, o Adolfo Caminha. O aracatiense tem um espírito revolucionário, né? Se a gente partir da questão da Confederação do Equador, era algo bem ousado também, até hoje se discute isso. Não, aracatiense sempre foi de muita luta, né? E não só aracatiense, eu acho que isso aí a gente herdou dos índios, porque os índios cearenses eram considerados os índios mais valentes do Brasil, né? Eu acho que eles deixaram um pouquinho de... No sangue. Deixou, sim. Muita gente diz assim, Aracati não tem mais índio. Mas índio não sai de dentro da gente. A gente toma banho todo dia. A gente dorme de rede. A gente come beijo e tapioca. Então, o índio está arraigado na nossa cultura. Qual a percepção que a senhora tem vendo o museu fazendo 51 anos agora, muita história sendo contada? A faculdade, o Instituto Vale do Jaguaribe, criaram um bloco ano passado, uma experiência, o nome do bloco, meu irreverente, era Que História é Essa? Que se fala muito que é a cidade histórica. Às vezes você passa na Rua Grande, você vê uma rua de grandes fachadas, você não vê as portas abertas, você tem curiosidade para ver o que tem por trás. Qual o grande legado que o museu deixa na vida das pessoas? Ele em si já é um legado para a cidade, mas na vida das pessoas. Eu vi um grupo de estudantes passando por aqui, todo mundo se refere com muito afeto ao Museu Jaguaribano. Qual é o grande papel, o grande legado do museu nessa história de Aracati? É justamente isso, o resgate de muita coisa, né? Porque as pessoas não conhecem a sua própria história. Quando a gente está tratando agora nessas exposições de branco negro, de onde é que a gente veio? Como é que a gente começou? As pessoas, o Aracati só tem 176 anos, 77 anos. Não, a gente tem mais de 400. A gente começou nos anos 600, a gente foi povoado com São José do Porto dos Barcos, a gente foi vila em 1747 com Vila de Santa Cruz do Aracati, a gente passou a cidade em 1748, 48. Então a gente fica vendo, 42, viu? Estou trocando tudo. 47 é vila e 42 é cidade. Então o nome do Aracati já é o nome indígena, né? Aracatu Y, terra dos bons ventos, ará cheirosa, vento que sopra do mar. Olha, já sei tudo decorado. Águas claras e bonançosas, né? Então é resgate mesmo. Ontem eu estava fazendo aqui uma palestrazinha falando do índio. E eu estava aqui com alunos de 2º ano. A gente pergunta para esse menino como é que se chamava o chefe da tribo. O deus que eles endeusavam, quem era o deus dos índios? Não sabem responder as coisas. É preciso a gente buscar coisa que eles viram no 2º ano, 3º ano primário. Eu acho o seguinte, que com o avanço da tecnologia, essa questão disruptiva, a memória encurtou, a memória das pessoas. Mais do que nunca, os museus, os lugares onde essa história pode ser contada, e difundida, e reescrita, e compartilhada, se torna essencial. É comum se dizer que um povo sem memória é um povo sem futuro. E outra coisa, essa ideia de que museu é só de coisa velha. Eu gosto da história do Museu de Grandes Novidades. Sim, a gente sempre está lidando aqui com gente muito nova, né? Quando a gente recebe criança aqui de 7, 8, às vezes até menorzinha, né? A gente tem peças antigas e peças novas. As peças novas vão ficar um dia velhas e a gente precisa guardar desde já, né? Mas eu acho que o grande papel do museu é isso mesmo, é resgatar a história, é apresentar para a pessoa, porque as pessoas não conhecem. E aqui tem a Rua Coronel Alexandrito. Quem era Coronel Alexandrito? A gente entra também aqui um pouquinho, um pouco de revolta às vezes, com o descaso de legisladores que trocam o nome de ruas antigas. Há pouco tempo aconteceu, tiraram a Coronel Valente, que era uma rua, uma das mais antigas, que ligava o mercado ao Porto da Ribeira, que ficava ali atrás da pracinha do Dr. José Leite. Então, para a gente que sabe um pouquinho da história, fica difícil. A gente não tem nada contra o novo homenageado, mas a gente acha que a cidade cresce, por que é que não vai homenagear esse pessoal mais adiante? A convivência, né? Vai tirando o nome de pessoas que tiveram um papel importante na cidade. Então é isso, a gente também... Nós fizemos aqui
uma exposição mostrando travessas, ruas e praças, justamente para alertar esse povo, para saber quem é esse povo que foi homenageado. Como é que você tira o nome de um filho que foi homenageado para botar um que nem filho é? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para lhe convidar a se tornar mais presente na Faculdade de Vale do Jaguaribe. Eu acho que a gente tem muito a aprender, tem muito a trocar. Nós temos um contingente bem significativo de pessoas que pensam e que estão querendo rever essa história, querendo reconstruir, querendo se posicionar, protagonistas, novos líderes também. E a senhora teria uma participação muito rica conosco e fica aqui o nosso convite. Eu agradeço muito, mas eu sou tão quietinha nessas coisas. Só em olhar uma pessoa me gravando, eu já vou ficando meio errada, mas fluiu. Eu estou adorando essa conversa, então vou lhe convidar para conversar lá com os nossos alunos qualquer hora. De repente eu posso. Eu não sei se eu encaro sozinha alguma coisa assim, mas aqui eu sempre evitei. Quando era para ir para a televisão, eu dizia, vai Correia, vai Socorro Mato. Socorro do Mato adora aparecer. Qualquer coisa vocês falam com ela. E ela gosta, mas eu já sou mais... Então eu queria agradecer a deferência com o nosso programa Vale Conexão. Quero deixar aberta a Faculdade Vale do Jaguaribe, o Instituto Vale do Jaguaribe também, e dizer que a sua causa é nossa causa. O que a gente puder colaborar, da maneira que a gente puder colaborar, conte conosco, estamos juntos para fazer cada vez mais com que esses equipamentos que contam a nossa história, que promovem a nossa cultura, que fomentam o que nós somos, a nossa identidade, eles tenham força e tenham sustentabilidade. Pois é, aqui o meu vice, eu brinco muito, assim, o meu vice é Antero Pereira. Sim. Antero Pereira nos ajuda muito nesse sentido de divulgar o museu. Ele diz que o museu é a sala de visita da cidade. A gente gostaria muito mesmo de encontrar ajuda, né? Não é só ajuda financeira, não. Por exemplo, a gente às vezes tem dificuldade, porque eu sou presidente, mas a gente não tem curso de museologia. A Socorro tem fez aí uma especialização, né? Então, mas aqui é a boa vontade da gente. Na verdade, eu estava aposentada, eu fui professora há 30 anos. Eu estava aposentada, doutor Hélio me chama aí... E aí a gente vai aceitando, vai vendo as dificuldades. Sempre vai ter alguém para ter que assumir a coisa, né? E eu estou aqui tentando. Está fazendo muito bem, a cidade agradece, os cidadãos agradecem. E esse é mais um Vale Conexão. E a nossa conexão é com essa história, é com a nossa identidade. A nossa conexão é com você. Muito obrigado. Obrigada.